de Obadias. Oséias, Joel, Amós, não. Oséias, Joel, Amós, Obadias. Já estamos? Quantos anos de crente vocês têm? Vocês já ouviram alguma pregação em Obadias? Levanta a mão quem já ouviu uma pregação em Obadias. Tem tempo. Tem tanto tempo que eu nem lembro mais. Mas como é que é? É o menor livro do Antigo Testamento, só tem 27 versículos, também em capítulos ele está dividido. Podemos? Vamos ler o livro inteiro, gente? Diz assim o livro do profeta Obadias, verso 1. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado aos gentios um emissário dizendo: levantai-vos e levantamo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou assaltantes de noite, como estás destruído, não furtariam que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam algumas uvas? Como foram rebuscados os teus bens, ó Esaú, como foram investigados os seus tesouros escondidos. Todos os teus confederados te levaram até a fronteira, os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti, os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há nele entendimento. Porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento no monte de Esaú, e os teus poderosos, ó Temã, estarão atemorizados, para que no monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. No dia em que o confrontaste, no dia em que estranhos levavam cativo o seu exército, e os estrangeiros entravam pelas suas portas e lançavam sortes sobre Jerusalém, tu eras também como um deles. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia do teu irmão, no dia do seu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito no seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia, porque o dia do Senhor está perto, sobre todos os gentios. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Porque como vós bebestes no meu santo monte, assim beberão também de contínuo todos os gentios, beberão e sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. E na casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha. E se acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. E os do sul possuirão o monte de Esaú, e os das planícies, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim. E os campos de Samaria e Benjamim possuirá a Gileade. E os cativos deste exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Zarefate, e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do sul. E subirão salvadores ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Eis aqui a palavra do Senhor, o livro inteiro de Obadias. Nós vamos fazer a explanação do livro e algumas aplicações deste livro para a igreja do Senhor. Nós temos aqui o livro do profeta Obadias com uma palavra específica para Edom. Edom é chamado de pequeno, de gentil, de desprezado. E o Senhor vai julgar Edom porque a soberba do seu coração o enganou. Você vê nos livros dos profetas Isaías e Jeremias e Ezequiel, Deus condenando a soberba de reis e falando que
a demônios, a Satanás e também a reinos. A soberba que é de Satanás precede a queda. Eles se achavam como se estivessem ocultos nas fendas das rochas e ninguém os tocaria. Nas altas moradas diziam eles: quem me derrubará? Talvez você não lembre, mas Edom era o nome de Esaú, irmão de Jacó, que quer dizer vermelho. Como ele era ruivo e os seus pelos avermelhados, ele era apelidado de Edom, e Esaú veio a ser uma nação, a nação de Edom, os edomitas. Então o que acontece é que Deus está dizendo que virão sobre eles ladrões, como os vitimadores que vêm e levam tudo de uma colheita. Tudo será levado de Esaú, de Edom, todos os seus bens, todos os seus tesouros. Aqueles com quem Edom tinha feito aliança seriam traidores e dariam rasteiras neles, e Deus está fazendo perecer a Edom, os sábios de Edom e todo o entendimento de Esaú, que aparece como sinônimo de Edom. Esaú aqui é sinônimo de Edom, o monte de Esaú é para onde Esaú vai se refugiar, porque ele não teve apreço por se relacionar com as mulheres do povo de Jacó. Então, para desgosto dos seus pais, ele se relacionou com mulheres ímpias e foi formada a sua nação nos montes de Esaú. Traído, como era uma relação de traição entre Jacó e Esaú o tempo inteiro, e a sua capital, o seu centro de sabedoria, Temã, que era um clã dos edomitas. Deus diz que lá vai haver extermínio e temor. E a razão de tudo isso é o quê? Por causa da violência que Esaú fez contra o seu irmão Jacó. Ainda que não estavam no povo de Israel, eles eram irmãos, pois eram descendência de Abraão, descendência de Jacó, e porque não exerceu misericórdia no momento em que Babilônia entrava em Israel e levava cativos todos os israelitas e destruía a cidade, tocava fogo e abusava das mulheres e roubava os tesouros preciosos do templo, Edom, ao invés de se compadecer pelo seu irmão, se juntou com a Babilônia e ajudou na destruição. E paravam eles de plantão nas esquinas para que a cada homem de Israel que fugisse eles matassem. E o texto está dizendo aqui: você não devia ter se alegrado com o mal do seu irmão, você olhou com prazer a dor dele. Já começamos a fazer aplicações aqui. Você não devia se alegrar com a ruína, ainda que vocês tinham contendas. Não devia largar a tua boca falando mal deles e comemorando na sua angústia. Não devia entrar pela porta e ficar com o coração satisfeito e saquear os bens daquelas pessoas no momento de calamidade, e nem exterminar os que restavam. E o Senhor promete dizendo assim: assim como tu fizeste, assim se fará contigo, e a tua recompensa virá sobre ti. Nos livros dos sábios, na Escritura, vai dizer para a gente não se alegrar quando Deus punir os ímpios, porque Deus vai tirar a punição deles e colocar sobre nós. É o que está dizendo aqui no texto. E ele faz uma referência ao dia do Senhor como uma profecia que se repete, que acontece nos dias da destruição de Edom e depois se cumprirá no dia do juízo final. Há um caráter escatológico aqui na profecia, mas como já falamos muito do caráter escatológico dos outros profetas que estudamos, não vamos fazer essa aplicação. Então Deus vai trazer juízo a todas as nações, e no final de toda essa peleja desse cativeiro de 70 anos da Babilônia, vai trazer a casa de Jacó e vai redistribuir os bens da terra, e a casa de Jacó será como fogo, e a casa de José como uma chama viva, que vai consumir a Esaú como palha, quando Deus julgar tudo isso. Então Deus está dizendo aqui nesse texto que Edom deixará de existir como nação, o que de fato acontece neste texto. Então essa é a exposição do texto que nós lemos. O texto está dividido em 4 partes: o orgulho e a queda de Edom, o saque e a destruição, e depois a explicação da causa, que é a crueldade, mesmo para com os inimigos. Para com os inimigos, a Escritura diz: nem amaldiçoeis, mas abençoe os vossos inimigos, porque no dia do Senhor tudo isso depois será julgado. E por fim aqui fala de uma restauração para o reino de Israel. As aplicações que eu quero fazer deste texto hoje são pessoais, são nas nossas vidas. Então, primeiramente, tipologicamente, aí o profeta Obadias, fazendo as vezes de Cristo e a sua palavra, repreendendo o povo ímpio. Edom, eu vou colocar aqui nessa noite como um abusador e alguém da família sem misericórdia. Eu não sei quem vem em cada culto que eu vou pregar, mas eu preparo as mensagens durante a semana, orando e chorando na presença de Deus. E também Jacó como alguém que, mesmo sendo falho, foi abusado pelo seu irmão, depois vai ser fruto de justiça
justiça, e escatologicamente o juízo final que Deus traz tipologicamente em Edom. Vamos falar do fim da vida das pessoas abusivas, como é o fim da vida dessas pessoas. Então, historicamente, nós temos a vida de Abraão, que já vivia uma contenda com a sua esposa por não ter filhos. Então a sua esposa oferece a concubina para por meio dela Abraão ter filhos. Então você sabe, nasce Ismael e lá na frente nasce Isaac. Cada um vai virar uma nação. Ismael vai para aquela região onde hoje é a Arábia e terá 12 filhos também, que serão como se 12 tribos deste lugar, nação inimiga eterna da nação de Israel. Então Isaac vai ter o seu filho, Abraão vai ter o seu filho Isaac, Isaac vai ter Jacó e Esaú. É destes dois que estamos falando. Mesmo tendo visto aquelas preferências prejudiciais na casa do seu pai Abraão, Isaac tem as suas preferências. E ele vai preferir a Esaú, porque Esaú é forte, é guerreiro, e é o primogênito porque botou a mãozinha para fora primeiro. No ventre dessa mãe já havia uma contenda, e a profecia veio sobre a mãe, diz aqui que no seu ventre tem duas nações. Eles já brigavam na barriga, mas Jacó consegue sair primeiro. Todavia, quando punha a mão para fora, colocava-se uma marquinha, um cordãozinho no pulso, para saber o que nasceu primeiro, pois ele tinha todos os direitos de primogenitura e as preferências nos bens e na autoridade. Então você sabe que a mãe preferia Jacó, porque Jacó era mais da casa e Esaú era da caça. Então Jacó cozinhava bem, era um bom agricultor, embora talvez caçasse também. Mas Esaú era aquele cara que representava um vigor mais forte, o corpo coberto de pelos, e o pai apreciava aquilo, embora não deixasse de amar a Jacó. E parece que Esaú não se importava muito com a espiritualidade, e a mãe, entendendo que a direção de Deus é que a bênção era sobre Jacó, vai convencer Jacó, cujo nome pode ser interpretado como suplantador, enganador, a enganar o próprio pai, a fim de tomar a bênção de Esaú. E aí você conhece a história: Esaú, faminto por não conseguir caçar, vende a sua primogenitura, desprezando a promessa da descendência. Então ele vende a primogenitura por um prato de comida, de lentilhas. E então, desprezando essa primogenitura, o texto dirá que ele não achou lugar para arrependimento. Ele é repreendido pelo seu pai, é repreendido por Deus no texto bíblico, dizendo que ele desprezou aquilo que era de Deus. Então Jacó se cobre de pelos e prepara uma carne do jeito que Esaú prepararia, com a ajuda da sua mãe, leva para Jacó, Jacó abençoa, leva para Isaac, Isaac abençoa Jacó, e ele rouba aquela primogenitura, e logo em seguida chega Esaú com a caça, e o pai, que já não via, entra em pânico no meio daquela contenda toda. Ele diz: então quem foi que recebeu a bênção? Esaú vai gritar de raiva: pai, tu não tens outra bênção, eu tenho uma bênção. E eles ficam tanto no poder dessa bênção da palavra do pai, do patriarca usado por Deus, que ele diz: agora já o provi de tudo e ele vai ser maior que tudo. Mas eu também vou te abençoar, você vai servir o seu irmão. Então Esaú chora e propõe no seu coração matar Jacó. Jacó foge para evitar essa contenda e vai parar lá na casa de Labão, dos seus parentes, onde ele vai conhecer as suas duas esposas e vai ser abusado pelo seu sogro Labão, que vai explorá-lo, vai mudar o seu salário 7 vezes e pô-lo para trabalhar 7 anos por uma filha, mas vai levar a outra. E aí terá de trabalhar mais 7 anos, porque Labão via que a bênção de Deus estava sobre Jacó, mas explorava essa bênção. Eles contendem. Então um dia Jacó sai daquele lugar, porque Deus manda ele sair. Deus faz justiça de maneira que Jacó não sai explorado, mas ele leva também os bens que são justos, por meio de um acordo feito com Labão. Labão sai para matar Jacó. Deus envia uma palavra em sonho e diz: não toque nele. Então Labão, como todo abusador, diz: tudo que você tem aí é meu, seus filhos são meus, suas esposas são minhas, o gado todo é meu, e se eu quisesse eu te matava. Olha como pensa um abusador. Mas Jacó combate, Deus age ali, há uma separação, há uma reconciliação, e Jacó vai no caminho em direção à sua terra e vai se encontrar com seu irmão Esaú, porque tinha algo para ser resolvido. Jacó está morrendo de medo de perecer na mão do seu irmão, que além de mais forte, homem de guerra, estava com ódio, pois fora enganado.
no meio do caminho, num vale chamado de Jaboque. Ali Jacó, numa madrugada, vai falar com Deus. E o próprio Cristo, como entendem os teólogos, na figura de um anjo, pois eles não entendiam isso na época, vai se manifestar e vai ter um encontro com Jacó, cujo nome é enganador, cuja história de vida é engano e contenda familiar. E aí eles vão contender, no melhor sentido da palavra, e Jacó vai dizer: não saia daqui sem me abençoar, porque Jacó está entendendo que a bênção pode vir do patriarca, pode vir do sistema, pode vir do homem, mas enquanto ele não tiver a bênção do próprio Deus, nada adianta. E Deus tem ali uma contenda com ele e vai mudar o nome, como vai mudar a sua identidade de Jacó enganador para Israel, que significa vencedor com Deus, o que virá a ser inclusive o nome da nação de Israel depois de entrar na terra prometida. Então agora ele tem aquela experiência e o Senhor toca na junta da sua coxa e agora ele anda mancando. Se era para brigar fisicamente com Esaú, já era. Então ele vai no caminho do seu irmão e manda presentes da sua prosperidade no caminho e 3 caravanas para entregar-lhe presentes. E quando ele avisa o seu irmão lá adiante, ele se prostra em terra por 7 vezes no caminho do seu irmão, como quem se humilha por misericórdia. E o seu irmão, tomado ali de amor, de saudades, que também já tinha prosperado muito, abraça a Jacó. E eles têm uma reconciliação, tem um momento especial. Esaú recusa os presentes, Jacó insiste, os presentes são entregues, e Esaú diz: eu vi o teu rosto como de um anjo. Parece que o brilho do Senhor estava no rosto de Jacó, que agora tem uma nova identidade, uma bênção que não vem da descendência, mas vem de um encontro pessoal com o Senhor. Este é Jacó e aquele é Esaú. É dele que estamos falando no texto que nós lemos. Jacó então vai voltar para as terras da região de Israel e vai estabelecer a sua família lá, até que vai acontecer o tempo da situação no Egito, com os 12 filhos de Jacó, que virão as 12 tribos, virão a ser as 12 tribos de Israel que serão resgatadas por José lá no Egito. Esaú então vai montar a sua nação, que é Edom. Esta contenda familiar então vai ser a contenda das nações pelo tempo que Edom existiu. Então, só para você se lembrar, este Edom é aquele povo que, quando Jacó está saindo, Israel está saindo do Egito, passando pelo deserto para entrar na terra prometida, este Edom é o povo que não deixou Israel passar. E o Senhor orientou como entrar na terra deles sem pegar nada, e tudo que usasse seria pago por preço. Israel então manda essa notícia, pede passagem e diz: se entrar aqui vai morrer. E o Senhor guardou essa informação. Não agradou a Deus isso, e ele vai julgar Edom por causa disso. Edom teve contenda com Israel no tempo de Esaú, no tempo de Davi. No tempo de Davi, Edom foi subjugado, pagando impostos, e o tempo foi passando, e depois Edom se rebela contra Israel e coloca um rei independente que vai lutar sempre contra Israel. E no fim da história, o cumprimento dessa palavra que foi dito pelo profeta Obadias vai acontecer. Edom vai ser absorvido como nação, como povo, e não vai existir mais. Depois de muitos séculos, 4 séculos antes de Cristo vir, então a Babilônia vai destruir os edomitas definitivamente, vai escravizá-los, e os poucos que sobraram serão absorvidos depois pela nação de Israel e pelo Império Romano, onde eles foram conhecidos como idumeus. E aí alguns se convertem ao judaísmo como remanescente, mas não existe mais como povo sobre a terra, cumprindo esta profecia. Explicada a história, eu gostaria de fazer algumas aplicações dessa situação. Você vê que quando uma pessoa não tem identidade, ela está sempre tentando roubar o que é do outro, né? Jacó queria roubar a bênção. Quando você vê uma pessoa que faz plágios, como Jacó se vestiu de pelos e fez a voz parecer, o cheiro parecer, a comida parecer, uma pessoa que não tem identidade, não tem uma relação direta com Deus. Quando você vê pessoas plagiando, quando você vê lideranças religiosas cujos discípulos repetem o discurso, o sotaque e até as línguas estranhas das pessoas, quanto mais as doutrinas, você vê estas pessoas não se relacionam diretamente com Deus. Elas não têm uma identidade dada diretamente pelo Senhor. Elas estão sempre plagiando para tentar parecer, por
falta de ser e tentar conseguir alguma coisa. Nessa relação, então, você vai ver que o abuso fazia parte de um estilo de vida na família. Ora, é impressionante como a própria família escolhida era abusiva e tinha relacionamentos tóxicos. Era impressionante a disputa de poder que acontecia nesses ambientes. Não é comum que os pais e os filhos disputem controle e domínio, que por vezes os pais usem os filhos como trincheira da sua contenda, que os pais se vinguem um do outro, colocando os filhos na guerra, ou a mãe vai lá e diz: ó, o seu pai é assim, o seu pai fez isso, e aí os filhos, sem entender de que lado ficar, às vezes vão tendo uma preferência por um aqui, uma preferência do outro ali, e aquela guerra vai sendo estabelecida, como aconteceu na família de Jacó, na história de Rúben, que nós contamos em outra mensagem aqui, na vida de Rúbens também. Quando os relacionamentos em casa são abusivos, existe uma super proteção de uns, como um filho dourado, e existe o abuso de outros, como o bode expiatório. E nesse afã de suprir as suas necessidades emocionais, às vezes os pais usam os filhos como suprimento emocional. Então os pais, por vezes, têm nos filhos aquela validação, e eles disputam entre si quem vai deter a validação dos filhos. Os pais, por vezes, são superprotetores, como Rebeca foi com Jacó, protegia ele. Então, para ter a validação do filho, você protege e torna ele infantil. Quando talvez devesse ser um caçador, ele é o menino da casa, que faz a comida, que ajuda a mãe. Então ele vai ficando infantilizado, porque quando a mãe super protege, já que o pai não gosta tanto dele, olha a contenda, super protege ele, e agora ele fica completamente dependente da mãe e, portanto, validando a mãe. Quando o pai morre, não raras vezes, a mãe elege um dos filhos como seu marido, e tem um incesto emocional naquela relação, onde um vai suprindo o outro com validação incondicional, e a criança vai ficando mimadinha e vai se tornar um adulto horroroso. Então é o que a ciência chama de triângulo de Karpman, a função de salvador, abusador, vítima. Salvador, abusador, vítima. Salvador, abusador, vítima. Se eu te salvo e te cuido, você me deve gratidão. Então você me deve validação, obediência, e não casar para ficar aqui comigo para sempre, esse tipo de coisa. E agora, quando eu começo a exigir uma conta do quanto eu te cuidei e te protegi, mas na verdade era controle, aí você começa a ver o abuso, o salvador se transforma no abusador, e começa a pedir uma conta cara demais. E quando esse abusador recebe alguém dizendo: não, peraí, e você coloca limite no abusador, o abusador entra na posição de vítima e diz: você é ingrato. E aí quando ele tenta te cuidar de novo aqui em cima como salvador, e você diz: não, porque eu já sei o preço que a tua mão esquerda quer, ele diz: você é orgulhoso. E quando você então recebe ajuda e você começa o abuso, você diz: não, você não pode fazer isso comigo. Não, mas eu cuidei, eu tenho direito do abuso. Eu tenho direito de invadir, de mandar, de ser agressivo, de difamar, e se for crentão, ainda fazer oração contrária para determinar como é a sua vida. E se você não deixar, eu me faço de vítima. Aí tem campanha difamatória, gaslight, macacos voadores e aquela história toda tóxica dentro de casa, onde uma mão direita dá querendo algo, lutando por poder. Quem detém o poder de mando, quem sabe mais, e quem detém o amor dos filhos das pessoas, numa guerra de manipulação dentro de casa, onde era para ser paz, vida e alegria. Era para ser paz e alegria. Nas relações saudáveis, ninguém está devendo nada para ninguém. Nas relações saudáveis, segundo Cristo, se você transbordou o que a sua mão direita der, a esquerda não tem que saber. Quem reclama muito de ingratidão é porque tem segundas intenções, protegendo para controlar. O próprio Estado faz isso. Ele divulga a criminalidade para o povo cobrar segurança, quando ele quer exercer mais controle e domínio. Então as pessoas hoje entregam o controle nas redes sociais em troca de validação. Eu mostro meu corpo, mostro tudo que eu faço, até a comida que eu como, porque eu não posso ficar sem curtida e validação. Essa é a estratégia de todo manipulador. Parece que está cuidando, mas está tomando. Quando eu devo receber ajuda?
quando a mão direita está dando por amor e não por controle. Não existe ajuda que dê ao outro o direito de ser abusivo. Não existe cuidado que dê ao outro o direito de ser abusivo. Ninguém pode te comprar com hospedagem e comida. Ninguém pode te comprar com uma relação sexual. É claro que o homem que se aproveita da intimidade de uma mulher, fazendo ou não fazendo promessas de fidelidade eterna, ele vai ouvir assim: você não pode me tratar como uma coisa que você use e depois descarta. Mas talvez ele também respondesse: você não pode me tratar como uma coisa que você compra com sexo. Então os acordos devem ser feitos antes, quando se trata de sexualidade. Por isso, primeiro casa, primeiro assume responsabilidade, primeiro assume quem eu sou na sua vida. E o poder que uma mulher e até um homem tem de se guardar nessas relações é dizer: você não toca em mim enquanto não provar o que realmente quer. Uma pessoa, seja homem, seja mulher, carnais, desiste rapidinho, porque ninguém quer pagar o preço de casar para ter uma transa. É assim que você sabe quem é quem. A conversa tem que estar clara. Relacionamentos saudáveis têm intimidade profunda e limites claros. Se alguém não respeita os seus limites, está sendo abusivo. Então, quando e como deve ser essa ajuda? Existe uma diferença entre ajudar, negociar e abusar. Quando você ajuda, você entrega algo desinteressadamente. A mão direita deu, a esquerda não quer saber. Você ajuda com o que transbordou. Você não dá as suas sementes, você plantou as sementes, pela sua diligência ela cresceu, você regou e ela agora dá muitos frutos, e esses frutos são tantos que você não consegue comer sozinho. Então você abençoa pessoas, é a obra do Senhor. Com o que transbordou, você abençoa pessoas, não vai te fazer falta. Não é por dependência emocional que você ajuda para pensarem bem de você e não te tratarem como alguém culpado. Quem tem problema com culpa tem relacionamento abusivo em casa. Transbordou, a mão esquerda não quer. O nome disso é ajuda. Eu cuidei. Agora, quando é negócio? Quando é negócio é o seguinte: eu tenho maçã, o Max tem laranja. Vamos trocar 10 maçãs por 10 laranjas? Aí o Max: não, as suas maçãs valem menos. Eu quero 10 maçãs por 8 laranjas. A gente acorda ou não. Se entrou o acordo, eu cumpro a minha parte, ele fica obrigado a cumprir a parte dele. Reciprocidade, dualidade, é assim que funciona. Quando eu cumpro a minha, ele está obrigado. Ninguém acha ruim, porque o combinado no negócio não sai caro. E no abuso, como é que é o abuso? O abuso eu te entrego menos e exijo mais. Eu finjo que estou te cuidando e estou tomando muito mais do que eu entreguei, usando a culpa e a manipulação para abusar, para roubar. Vamos dar um exemplo bem claro aqui. Digamos que o Mano Max esteja devendo e o agiota estivesse na porta. E eu digo: como é que está aí, Max? O agiota está me cobrando para me matar. Quanto que é a dívida? É 50 mil. Então vou fazer o seguinte: se eu sou amigo e quero ajudar, eu tenho 50 mil. Vou deixar contigo, transbordou na minha vida, a gente paga e salva a sua vida, porque você é mais precioso para mim do que 50 mil. A minha mão esquerda não quer saber. Se e quando você puder, você me paga, mas vamos salvar a sua vida primeiro. Amigos. Agora, digamos que eu não sou tão amigo, eu sou um cara legal. Aí eu olho: mas quanto é a dívida? É 50 mil. E aquele carro que você tem, quanto é que ele vale? Ele vale 60 mil. Não, acho que ele vale mais. Não, vale 80 mil. Então tá, vamos ver a tabela assim, vale 80 mil. Eu compro o teu carro por 80 mil. Você paga a sua dívida de 50 mil e com o restante você compra um carro mais simples e vai andando aí, pelo menos você está salvo. Negócio, dei a minha parte justa, ele deu a dele. Ou o abusador agora, o abusador chega: quanto é a dívida? 50 mil. E quanto é aquele carro? 80 mil. Eu te dou 50 mil nele, mas é só para te ajudar. Aí eu estou me aproveitando no momento de dificuldade dele para tomar um bem que vale 80 mil por 50 mil. Mas é só para te ajudar. Ele ainda quer gratidão por isso, está entendendo? E ele ali apertado, com o agiota na porta querendo matar, sem opção, ele vai aceitar. E aí Deus vai acertar a conta com o abusador. No dia da calamidade, no dia da necessidade, no dia da dificuldade, em vez de cuidar, você se aproveitou.
alguém que estava passando por necessidade, que é teu irmão de sangue, teu parente, de alguma forma, no dia da calamidade dele, você vai dar rasteira nele e vai abusar, pois isso é o que vai acontecer com você. Não é curioso como algumas pessoas se dão bem quebrando princípios? Não é curioso como algumas pessoas querem vantagens sobre as outras? Eu estava olhando, mano Max, algumas histórias de lutadores de boxe. Aí tinha um lutador de boxe que era novinho, estava ganhando, estava invicto, ele vinha crescendo, e ele ia lutar contra um veterano que já estava em queda na carreira. Esse veterano foi orientado pelo técnico a botar um líquido, quando eles enfaixam a mão, ele botou um líquido que torna aquela atadura como se fosse um gesso, parecia pedra. E ele cobriu com a luva e foram para a luta. E aí o jovenzinho apanhando, não perdeu por nocaute, perdeu por ponto, luta longa, acho que 10 rounds, o rosto completamente destruído. E o pai era o técnico. O pai viu que alguma coisa estava errada. No corner, o menino falava assim: eu sabia que esse cara não estava bem, mas não sabia que ele batia tão forte. O rosto destruído. No fim da luta, o pai experiente foi cumprimentar o vencedor, segurou a luva dele para ver o que tinha e começou a gritar que tinha fraude lá. O lutador já começou a se acusar: não fui eu. Foi a coisa do técnico. Bom, resultado: os dois proibidos de lutar, respondeu penalmente por tentativa de homicídio, acho que foi preso. O jovenzinho, no dia seguinte, a cara preta, de tão roxa, perdeu a visão dos dois olhos, perdeu a carreira. Na angústia, na depressão, pensando em suicídio, um dia pegou o carro e se acidentou e bateu no poste e faleceu. Não sabemos se foi suicídio, por causa da angústia e da depressão. Uma vida se perdeu, porque alguém queria se dar bem quebrando princípios, abusando de outras pessoas, enganando pessoas. Uns dias atrás, no UFC, estava a mãe, a esposa do cara que está lutando e o filhinho. E a mesma fraude. O rosto do papai destruído e o filhinho chorando e a mulher chorando na plateia. Devia ser proibido assistir isso. E o rosto do homem destruído, para os caras se treinaram para apanhar e tal, mas é uma cena pesada de ver. Aí foi descoberto que o cara estava com fraude. Passaram os anos, ele se recuperou, houve um novo desafio, aí verificaram que ele não estava com nada, o cara se vingou, deu uma surra no outro lá. Mas se dar bem enganando pessoas simples, se dar bem dando rasteira nas pessoas, a falta de misericórdia com quem errou, com quem pecou, com quem precisa de cuidado, com quem precisa de ajuda. O engano, a manipulação, a mentira, a maldade com o próximo. Mas talvez aqui a gente não tenha coragem de amassar a cara de ninguém, a gente não tenha coragem de tomar os bens de alguém, mas o coração da nossa geração é muito pobre, é muito pequeno. A gente vê as pessoas na rua, a gente não acha que é obrigação nossa cuidar. A gente vê as pessoas passando necessidade e ouve os coaches dizendo assim: ó, você é a média das 5 pessoas com quem você anda mais. Se você não andar com um rico, você não vai ficar rico. Eu espero que os ricos não saibam disso, porque eles não vão querer andar comigo. Como é que você é rico? Só que vem o Senhor Jesus e diz assim: dai a todo que te pedir. E não faz acepção de pessoas, porque isso é perversidade. A Bíblia diz assim: dá esmola no que tendes, e tudo vos será limpo. Fariseu hipócrita, que lava as mãos e o corpo o tempo inteiro, e os talheres, e a louça, e a roupa de cama, vocês estão sempre se purificando até para comer. Eles andavam até com talha de água nas costas para poder se lavar, para poder comer. Eles, mas o coração de vocês é imundo, vocês lavam com fogo o tempo inteiro. Arruma a casa sem parar, obstinadamente, porque o coração que está sujo, você está tentando compensar aquilo. Média das 5 pessoas que você anda. Pô, deixa eu te contar uma coisa. A Escritura diz que se você não der um pequenino, você desce. Consegue ver a gravidade disso? Esquerda, direita, no dia do juízo, que é uma menção aqui no livro sobre Edom. Na direita, 20 benditos. Mas por quê? Porque eu tive fome e me deste de comer. Tive ferido e me cuidaste, tive nu e me vestiste. Essa é a prova de que alguém é salvo. E do outro lado, não vai entrar. Por quê? Porque eu tive fome e não me deram. Quando, Senhor? Quando? Bom, cada vez que um dos pequeninos esteve, era
Senhor, eu não sabia, claro, se fosse tu, eu teria feito isso por ti, mas eu não sabia. Pois é, mas ele é a minha imagem. Cada vez que você negou a ele, você negou a mim. É impossível, diz João o apóstolo, é impossível estar nele o amor de Deus se tu vires o teu irmão passando necessidade e não ajudar. Esse é o Evangelho. Essas são as verdadeiras palavras do Senhor. Uma música secular de década atrás, One of Us, um de nós. Ninguém achou que era uma música religiosa, ela tocou nas rádios, nem era. E ela vai dizer assim: e se Deus fosse um de nós? Voltando para casa no ônibus, uma pessoa simples qualquer, ninguém ia notar, mas ela vai dizer: sim, Deus é bom, sim, Deus é bom. Por isso você acha essa música aí? Sim, Deus é bom, Ele é glorioso. Mas se Ele for um de nós, ela estava viajando, imaginando, né? Mas o texto bíblico vai dizer que é. Quer saber qual é a imagem de Deus? Olha para o necessitado, olha para alguém que está passando necessidade. Nós estamos numa geração onde as pessoas dão rasteira umas nas outras, onde as pessoas abusam umas das outras na própria família. E se Ele for um de nós? Sabe, nas lojas, nas grandes lojas, os chefes mandam clientes ocultos. Eles vão de jeito simples para ver se você vai tratar bem, eles vão de jeito elegante para ver se você tem capacidade de lidar com pessoas de mais elevado porte financeiro, para testar os funcionários. Chama cliente oculto. E Deus também. E se fosse Ele? Se eu soubesse. Mas não é para saber, é para entender que cada pessoa é digna de amor, não é mesmo? O pastor Clay, amigo nosso, ele conta uma história que a gente estava num evento e ele era o líder desse grande evento, e a moça da cozinha, no ambiente da igreja lá, que só tinha uma sala VIP para os mais ilustres, os pastores e tal, e aquela gente, e esse homem que liderava o pastor Clay, ele era um pastor também do evento, mas ele é tão discreto que ninguém sabe, acha que o cara que faz tudo acontecer, ele sobe lá para receber a honra. E aí tinha umas comidas especiais, e ela vinha passando, ele com fome lá trabalhando, foi pegar, aí a menina, muito gentilmente, deu um tapinha assim, ó: não, isso é para pastores. E aí, tá bom, desculpa. Aí saiu com a bandejinha, né, da bajulação, e foi lá. Tinha uma regra que nem passar na frente podia, menos ainda entrar naquele lugar. Ela não sabia que ele era o presidente do evento, e ele entrou na brincadeira e ficou quietinho. Depois avisaram que ele era. Aí ela voltou e disse: desculpa, eu não sabia. Bom, mas não está na testa de alguém que ele é pastor, presidente. E aí ficou resolvido com a desculpa. Mas eu, conversando com o meu amigo, meu pastor, não ficou nada resolvido, porque não é saber ou não que ele é de um cargo assim, é o jeito que você tem que tratar todas as pessoas iguais. Não é perdoar por não saber que um é mais ilustre do que o outro. Todas as pessoas são dignas de honra, de amor, de carinho, de cuidado, de respeito, de admiração. E a acepção de pessoas é pecado. A acepção de pessoas é pecado. E aqui eu fecho a nossa mensagem com a intenção de ser breve. Se você já sofreu algum tipo de abuso, a minha fala para você é que a lei da semeadura é implacável. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Como Edom colheu. A palavra foi dita: do jeito que você fez, se fará também contigo. Então não se preocupe em se vingar, porque primeiro, a lei da semeadura é implacável. Segundo, se você se vinga de alguém, você se torna igual a ele. Você se torna semelhante a quem você adora, e você se torna o que você não perdoa, porque nos dois casos a sua vida gravita em torno dessas duas pessoas. Quando você adora, se torna ele o centro da sua vida. Quando você não perdoa, você remói e repensa como um disco arranhado, lembrando o tempo inteiro do seu ofensor, e você vai se tornar igual a ele, porque está olhando para ele. João vai nos dizer: o mistério, nós vamos nos tornar iguais a Cristo, e o motivo é porque nós o veremos como Ele é, nós olharemos para Ele. Você se torna o que não perdoa.
e demora muito para notar que você já está fazendo pior do que tudo que você condenou. Você se torna exatamente aquilo. Então, outra lição: se eu disser bem feito, se eu me alegrar com o mal do outro, quando Deus trouxer o juízo, Deus, segundo a Escritura, tira a mão sobre ele e põe sobre você. E é corrente dizer: não põe a mão onde Deus está tratando. Eu nunca achei esse versículo na Bíblia, né? Que quando alguém está sofrendo, você tem que deixar sofrer. Eu só vejo isso sendo usado como desculpa de gente egoísta, carnal e mão de vaca que não gosta de ajudar ninguém e sempre acha um motivo para o seu egoísmo e diz: eu não, Deus está tratando ali, ó. Certo? Quando alguém está caído, o sacerdote passa, o bom samaritano é que para, o levita passa, o bom samaritano vai lá. Ele não tem pedigree, mas ele vai lá e cuida e ser justificado por Deus. Se eu me vingar, eu me torno como ele. Vamos classificar alguns tipos de pessoas aqui. Primeiro, o ímpio é perverso. O que é perverso? Perverso é que ele tem prazer no mal. O abusador, quando ele faz o mal, ele tem uma fachada de bondade, uma máscara. Mas quando ele faz o mal, ele se alegra com o teu mal. Às vezes a máscara desloca e você vê isso aqui, ó. O sorrisinho, o olhar aqui, ó. De quem está feliz porque deu errado, de quem está feliz porque causou dor, de quem está feliz porque algo aconteceu. A Escritura vai dizer que eles não dormem se não fizeram mal. Os perversos irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quem é o perverso? É aquele que, recebendo bem, mesmo assim ele dá o mal. Quem é o homem natural? O homem natural é o negociador. O negociador é o seguinte: se me fez bem, eu faço bem. Se me trata bem, eu trato bem. O perverso diz assim: eu só entro para ganhar. Eu só entro, só dou isso aqui se você me der isso aqui. Ele está calculando na relação. Ele pode ser muito educado, muito simpático, muito gentil, e pode ser bom nas coisas que faz para Deus, mas o coração é assim. O homem natural é o cara do negócio. Ele é bom com quem é bom e mal com quem é mal. Aí vem Jesus e diz assim: até os hipócritas fazem isso. Se fazeis bem só para quem faz bem, que diferença faz? Até os hipócritas fazem isso. Então, padrão de salvação: eu só faço mal para quem me faz mal, bem para quem me faz bem, ó. O homem natural não nasceu de novo. E o homem de Deus, do Espírito, ele paga o mal com o bem, porque é a natureza dele. Eu não quero fazer mal nem para quem me fez mal. Eu não quero me alegrar nem para quem sofreu por merecimento. Eu não quero destruir a vida de alguém que pisou no meu carro. Mas eu confio em Deus, que está cuidando de todas as coisas. E de um jeito ou de outro a notícia chega. Pode demorar, mas você vai receber a notícia de que aquela pessoa que fez o que fez contra você colheu isso. E isso serve para nós temermos também, porque aquilo que o homem plantar, isso também ele se fará. Fechando então a mensagem: se está em teu poder fazer o bem e tu não fazes, nisso tu pecas. Se vires o teu próximo passar necessidade e não ajudar, como pode estar em ti o amor de Deus? Não te deixes vencer pelo mal, mas paga o mal, vença o mal com o bem. Dai a todo o que te pedir, e não digas: volte amanhã, se tu tens hoje contigo. Dai esmola do que tendes, e tudo será dito. Contrário de amor. O amor é algo tão complexo que você precisa de muitas expressões para dizer o que ele é, e de muitas expressões para dizer o contrário dele. Qual é o contrário de amor? Alguém vai dizer ódio, mas indiferença também é. Egoísmo também é. Entende? Manipulação também é. Grosseria também é. E para resolver essas relações, no fim da nossa mensagem, quando o último profeta da Bíblia estiver profetizando a vida de Cristo, e antes dele o Elias, que havia de vir, e veio João Batista, ele vai dizer: ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida com maldição. Esse é o papel de João Batista: preparar os corações e o ambiente da família para que o noivo se manifeste, e ele é aquele que leva ao Pai. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Você converte o pai ao filho no mundo
o noivo para, enviando o noivo, converter o coração das pessoas ao Pai espiritual. Esta é a relação. Então, na caminhada dos relacionamentos, nós temos duas opções: ou a gente quebra o orgulho, ou a gente quebra os relacionamentos. É assim que funciona. Qual que a gente tem escolhido? Nós quebramos o orgulho ou quebramos os relacionamentos? Por vezes, tem pessoas com quem não adianta conviver mesmo, porque o coração delas é constantemente mau. Então, às vezes, a gente tem que se afastar, porque a natureza dela é entregar o mal. E nem eu e nem você somos latrina da maldade de ninguém, do lixo emocional de ninguém. Então a gente ora, intercede, para que o fim da vida não seja como o de Edom, para que o fim da vida não seja escatologicamente como o fim de nações imundas, para que o fim da vida não seja lamentando no leito e pedindo perdão na última hora, sendo que uma vida inteira pode ser aproveitada. Eu não quero que chorem no meu velório porque alguém legal morreu, e não quero que chorem porque a vida que podia ter tido comigo foi horrorosa. Entende? Se as pessoas chorarem no seu velório, vai ser por quê? Porque você foi bom ou porque você foi mal? Porque uma coisa boa se foi, ou porque a família olhou e disse: a gente podia ter vivido tão melhor, né? A gente podia ter se amado, ter dito palavras doces, ter convivido com prazer, mas os espinhos estavam sempre presentes, ferindo, atacando e angustiando. Então, para tudo isso existe conversão. Se nós ferimos as pessoas que amamos, nós pecamos contra Deus, e nós precisamos nos converter destes pecados. Vamos fechar os nossos olhos, querido, um instante. Essa mensagem veio bem a calhar no nosso fim de ano. Eu acho muito importante a gente se analisar na virada de ano acerca das nossas brechas, dos nossos pecados, daquilo que na nossa vida precisa de transformação. Se alguém não gosta de conviver comigo, talvez seja porque o convívio seja ruim. Se alguém não gosta de conviver comigo, talvez seja porque eu nunca admito que eu estou errado, porque até um conselho me ofende, porque eu fico grosseiro quando alguém fala alguma coisa. Se eu me trato como inerrante, eu estou pensando que sou Deus. E quem acha que é Deus é louco. E com louco a gente não dialoga muito tempo mesmo. Se eu não sei respeitar limites, as pessoas vão se afastar. Mas no fim das contas seria melhor ter amado, não é? Eu vou encerrar aqui a gravação e eu quero que a gente coloque essa música aí. Pode?